É Deus falando comigo ou é só uma voz na minha cabeça? Como que é possível distinguir essas duas coisas? Como que você pode distinguir essas duas coisas? Hoje eu conto um pouco melhor uma história que eu contei só um pedaço lá no programa do Vilela, no ano passado, na época do Natal, no especial de Natal do Inteligência Limitada. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva nesse canal, você ative as notificações. A gente tem teologia e conteúdo bíblico todos os dias aqui no canal, com devocionais, estudos, dicionário teológico para você aprender mais. Hoje a gente vai tratar um pouquinho dessa questão sobre, cara, como que é esse negócio da voz de Deus falar comigo? Que lance todo é esse? E como que a gente tem que proceder com essas coisas? Bom, eu quero lembrar você que a vontade de Deus ela é muito claramente expressa por meio das Escrituras. A Bíblia que você tem, ela traz consigo a palavra de Deus. Ela traz consigo a vontade do Pai. Então, quando a gente fala, poxa, eu quero conhecer a vontade de Deus e tal, e a gente não está lendo o texto bíblico e está buscando uma revelação sobrenatural, a gente está dizendo para Deus assim, olha só, eu quero saber a tua vontade, mas isso que você já disse, isso eu não quero. Eu quero aquilo que é especial para mim, porque eu quero me sentir mais especial, ou porque talvez eu tenha preguiça de ler aquilo que você já deixou para mim, ou talvez porque, isso daí é muito difícil, eu não quero me engajar com aquilo que você já revelou. Eu quero algo mais, eu quero algo de diferente. E perceba como essa postura ela é um tanto infantil, um tanto arrogante, um tanto às vezes, como é que eu posso dizer, uma vontade de se sobressair, inclusive, em relação aos outros. Afinal de contas, é um lance de assim, olha, Deus fala comigo, será que Ele fala com você? Muitas vezes isso acontece, não estou dizendo que esse seja o seu caso, mas pensa bem, se o apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, se Jesus, ao caminhar com os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, ele foi mostrando nas escrituras, na lei, nos profetas, nos salmos, onde ele mesmo estava, não é muito ingrato da nossa parte a gente ficar tentando buscar o que Deus está falando sem ligar para aquilo que Ele efetivamente já nos deu, já nos deixou para que conhecêssemos? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse lance da voz de Deus falando com a gente é o seguinte, meu amigo, Deus fala conosco por meio da palavra, por meio da escritura, por meio do texto bíblico. E se a gente está deixando o texto bíblico de lado para correr atrás de coisas do sobrenatural, a gente está simplesmente buscando uma certa vidência, a gente está simplesmente buscando algo como um esoterismo e não aquilo que a fé cristã, pelo menos, professa. Claro, existem outras fés, outros jeitos de se crer, mas dentro da fé cristã, do evangelho, daquilo que Jesus diz, daquilo que o apóstolo Paulo diz depois, daquilo que Pedro diz em 2 de Pedro, quando ele fala da gente se manter no ensino apostólico e dos profetas, a gente está deixando essas coisas todas de lado, o que é um problema sério. Dito isso, eu já comentei publicamente algumas vezes a respeito de algumas histórias que eu tive do tipo, Deus falou tal coisa, Deus disse outra, inclusive lá no Vilela. Eu vou falar disso daqui a pouco. Eu vou contar primeiro uma experiência que eu tive liderando jovens. Quando um rapaz chegou até mim e disse assim, Vitor, olha, Deus falou para mim para eu mudar de igreja. Eu era líder de jovens da igreja que eu faço parte até hoje, isso muitos anos atrás. E esse rapaz, ele estava frequentando algumas igrejas, ele ia
na nossa igreja com mais frequência, mas de vez em quando ele ia em outra. E ele chegou para mim e falou, olha, Deus me falou para eu mudar de igreja, para eu ir para a igreja tal. Não vou falar qual igreja que era, é uma igreja conhecida, então é melhor deixar abaixo isso, porque os caras da igreja lá não tem culpa nenhuma nessa história. Mas ele falou, olha, Deus falou para eu ir para a igreja tal. E talvez o que ele esperasse, e eu acho que o que ele esperava, é que eu dissesse assim, poxa, fulano, não vá, fica com a gente, você é uma pessoa querida. Talvez a expectativa dele fosse essa. Aliás, a sensação que eu tenho é que a expectativa dele era essa. Mas o que eu respondi diante daquilo que ele falou foi algo que talvez ele não esperasse, mas é o que ele deveria esperar. Ele virou para mim e falou que Deus estava mandando ele mudar de igreja. Eu falei, olha, ué, se Deus está falando isso para você, quem sou eu para te dizer o contrário? Faz, muda, vai para a igreja que Deus está falando para você ir. Porque esse lance do Deus me falou é uma cartada muito forte. É uma cartada muito poderosa. Inclusive tem um vídeo aí na internet que é de um menininho, eu vou ver se eu coloco aqui na inserção, mas do menininho dizendo pra mãe que Jesus mandou tomar Nescau e não comer a papinha. Já mandou que não. O Jesus mandou não? Não. O que Jesus mandou? Jesus mandou um Nescau. Jesus mandou eu te dar Nescau? É? Filho, tem que papar. O Jesus não mandou. Jesus mandou a gente papar também, não é só tomar Nescau. Né? Jesus não mandou comer a papinha, Jesus mandou tomar Nescau. É uma cartada muito forte, pô, é Deus que tá falando. Você joga Deus na jogada assim e diz que é Deus que disse o negócio, como que eu vou contradizer? Como que eu vou dizer, não vá, fique? E então, às vezes eu acho que a gente quer ouvir a voz de Deus, e é isso que a gente tem que tomar muito cuidado, para ter uma voz incontestável, para ter uma opinião incontestável, para ter um comportamento incontestável. E com muita frequência, esse comportamento incontestável que a gente quer ter, e a gente vai lá e fala que Deus que mandou fazer tal coisa, com muita frequência. Esse comportamento não apenas é contestável, como ele é contestado, e contestado pelo próprio texto bíblico, então não tinha nada de voz de Deus ali naquele negócio. E portanto, como que eu sei se é a voz de Deus falando comigo? Primeira coisa, se você conhece a vontade revelada de Deus nas Escrituras, olha, a primeira coisa que você vai saber fazer é dizer, não, olha, isso é voz do meu coração, porque não pode ser que seja isso, porque as Escrituras dizem isso, isso e aquilo outro. Então, para isso você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa dominar as Escrituras. Você precisa ter noção como um todo do que o texto bíblico diz. E esse canal é profundamente comprometido com essa tarefa de leitura diária do texto, que você leia a Bíblia inteira. Tá? Então, esse é um ponto importantíssimo. 2. Então, tem esse caso desse rapaz, né? Segundo caso, é o caso no qual um rapaz está numa situação profunda de tristeza, de depressão, e uma pessoa recebe uma carta dele para entregar a mim a respeito dessa depressão dele. E tudo ali na carta indica que essa pessoa vai tirar a própria vida. Esse é o caso que eu contei lá no Vilela. Tudo indica ali. Eu tô lendo aquela carta, eu estava no ensino médio ainda, eu tinha 17 anos, isso faz 21 anos já. 21 para 22 anos, olha só quanto tempo. Eu tenho essa carta até hoje, numa gaveta no que é o meu quarto na casa dos meus pais. Até hoje tá lá. Não moro mais com meus pais há muito tempo, mas tá lá naquela gaveta, eu sei exatamente onde está essa carta escrita, nunca vou perder. E ali, quando eu abro aquela carta, eu leio aquilo, eu fico paralisado, porque eu não sabia o que fazer. E naquele momento de não saber o que fazer, você pergunta, Deus, o que eu faço com esse treco? Porque é muito sério, é muito grave. E então, nesse tipo de circunstância, Deus pode sim falar com você.
E aí no Vilela eu falo uma coisa que eu não expliquei tão bem, porque não era o foco ali, não era o tempo ali. Eu estava ali no Vilela para falar sobre Jesus. Uma oportunidade incrível que a gente tem poucas vezes na vida, de ser perguntado sobre Jesus num ambiente como é o ambiente ali da Inteligência Limitada, falando para tanta gente, né? Um podcast com tanto alcance. Aliás, um abraço pro Vilela, se ele eventualmente vir esse vídeo. Eu agradeço muito pela oportunidade dele me chamar de eu estar ali podendo falar de Jesus. Então eu não contei em detalhes a história, mas eu mencionei ali que esse tipo de experiência sobrenatural, eu tive outras experiências sobrenaturais depois, e tem outras que aparecem com uma ou outra frequência na vida pra gente, mas esse tipo acontece com menos frequência por causa da maturidade. Por quê? Porque quando eu abro aquela carta e eu pergunto para Deus o que eu faço agora, com 17 anos eu não sabia o que fazer. Hoje eu sei. Porque é óbvio, você tem que ir atrás da pessoa. Você recebe uma mensagem na qual a pessoa está abrindo para você uma questão de depressão, você precisa ir atrás daquela pessoa. Talvez você não seja a pessoa a solucionar o problema, mas você pode ser uma ponte para a solução. E você pode evitar um problema mais sério. E então, quando você recebe uma mensagem desse tipo, só há uma coisa a fazer: ir atrás daquela pessoa. Hoje, eu não preciso de nada sobrenatural para saber o óbvio, que é isso. Mas com 17 anos, eu me vi travado. Então eu precisei da manifestação sobrenatural. O que significa, e isso deve ficar muito claro, que manifestações sobrenaturais não necessariamente são consequência de uma vida mais piedosa, mais próxima de Jesus, mais santa e mais madura. Elas acontecem porque Deus tem um propósito para fazer acontecer. E eventualmente, com a tua maturidade, aquele episódio se torna um episódio diferente. Então, a manifestação sobrenatural não necessariamente tem a ver com a piedade, a santidade, a proximidade de Jesus daquela pessoa. Não necessariamente tem a ver. Naquele meu caso, tinha a ver simplesmente com a minha imaturidade. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com aquilo que a gente deseja. Eu não estou fazendo um discurso contra o sobrenatural aqui, mas eu estou dizendo o seguinte. 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo fala a respeito de manifestações sobrenaturais no ambiente da igreja. O tempo todo ele está chamando a igreja de Corinto para encarar essas manifestações com maturidade, entender, incluir quem não está entendendo, deixar de fazer, controlar. O tempo todo, são 3 capítulos. Fazer com que tudo isso seja guiado por um princípio maior do que todos os outros, que é o amor. E, portanto, como que eu sei se é a voz de Deus na minha cabeça ou se é o meu próprio coração? Em primeiro lugar, como a manifestação do amor pelo próximo acontece dentro desse contexto que você está ouvindo algo que é do teu coração ou não? Segundo lugar, se você está com essa dúvida, não é Deus, brother. Se você está com essa confusão aí, é o teu coração. Tá? Deus é claro. Deus é muito claro. E não se sinta mal porque é sempre coisa do seu coração. Se Deus quiser usar algo sobrenatural, vai usar. Se não quiser ou não precisar, não vai usar. O que você pode fazer? Retornar para o texto bíblico. Conhecer a vontade dele, como está revelada. Isso você pode fazer. Isso você deve fazer. Porque ele já revelou. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém, é a única coisa que eu te peço. E você pode clicar nesses outros vídeos aqui que você também vai ser abençoado.
Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui e até a próxima.